Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando nesse sábado, 20 de julho de 2024, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje, ele dará sequência ao estudo do livro do Êxodo. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará propriamente sobre as infecções comuns nesta estação fria. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria poder estar mais uma vez com você. Semana passada, falamos sobre o amor aos nossos pais e também sobre a responsabilidade que os pais têm que ter ao educar os seus filhos, o testemunho dentro de casa e tudo como tem que ser. Hoje, nós vamos falar um pouquinho também sobre um outro mandamento. Sobre o mandamento que diz assim: não falarás maus testemunhos, ou não inventarás mentira, não ser mentiroso. Este é um mandamento muito importante, porque nós sabemos que o pai da mentira é o inimigo de Deus. Então, em Êxodo 23, no verso 1 e 2, diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Olha só que coisa interessante. Nós temos muitas dificuldades em falar a verdade às vezes. O mundo, ele faz com que a gente queira ganhar coisas que não são do nosso direito. E por isso muitas pessoas mentem. E mentem de forma descarada. E depois, quando é revelado a verdade, isso se torna uma tristeza muito grande. E o que eu quero que você pense hoje é: existe mentira boa? E eu vou dizer para você: não existe mentira boa. Mentira é mentira. Quem que é o pai da mentira? O inimigo de Deus. Não existe mentira boa. Alguns dizem assim: mas imagine, a pessoa ia perder a vida se eu falasse a verdade. Será que não era o certo isso acontecer? Porque se eu estou mentindo, eu estou protegendo uma pessoa que ela é errada, uma pessoa que fez o mal. Como é que eu vou proteger alguém que está fazendo o mal? Eu quero que você reflita sobre isso. Como posso eu proteger alguém que está praticando a maldade? E quando eu faço isso, eu acabo sendo cúmplice dessa pessoa. Eu acabo sendo, sabe o quê? Responsável pelo erro da outra pessoa. Isso é muito grave. Você nunca deve mentir. As pessoas que mentem não são pessoas cristãs. Não têm amor no Deus verdadeiro. Não conseguem
ser verdadeiras como Deus é. E estão enraigadas, estão no lamaçal da mentira. E eu percebo às vezes pessoas que vivem apenas na mentira. Sempre na mentira. Nunca conseguem ficar longe da mentira. A todo momento é mentira. Você perguntar qualquer coisa para ela, saiba que ela vai mentir. Isso é muito triste, essa pessoa está muito longe de Deus. E se você tem essa dificuldade, talvez esse seja um dos mandamentos mais quebrados. Falar a verdade, hoje em dia, são poucos que fazem. Mas eu quero que você seja um desses poucos. Porque é muito mais gratificante eu estar no reino de Deus do que ter vantagens aqui nessa terra. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava aí num grupo de consórcios, e o consórcio é assim, ele é muito bom, só que você tem que esperar o dia certo, o dia do teu sorteio, ou quando acabar você de pagar todas as parcelas. Mas algumas pessoas, elas querem entrar no consórcio e já tirar a carta porque precisam do carro. E eu era um desses vendedores e as pessoas vinham, olha, mas se eu der um lance de tantos mil, eu falava assim, olha, infelizmente eu não tenho como garantir. A gente vai saber quem vai dar o lance maior, o lance menor, não tem como. E a pessoa já meio que desanimava e eu acabava não vendendo o consórcio. Mas eu sempre me propus falar a verdade. Eu vendi algumas cartas, foi muito bom, mas sempre foi na verdade. Vendi para pessoas que não tinham pressa. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje tem pressa e querem as coisas tudo na hora. Mas foi interessante que um dia, uma das cartas mais cobiçadas pelos vendedores de consórcio são as cartas de caminhões, que dão aí 200 mil, 300 mil, 500 mil, até quase 1 milhão. E aí, fechar uma carta dessa é um bom salário. E eu estava ali junto com a minha gerente, veio me acompanhar. E o cara diz assim, olha, mas se eu der agora aqui 50%, eu consigo retirar essa carta? Eu baixei a cabeça e disse, olha, não há garantias nenhuma que isso possa acontecer. Você pode ou não pode. Ah, mas então não tem como é que eu vou fazer? Eu preciso desse caminhão. Falei, olha, infelizmente, o consórcio é um ótimo negócio para as pessoas que não têm pressa. Mas se você tem pressa, infelizmente, é melhor você procurar uma outra opção. E eu perdi aquela venda. A minha gerente ficou muito braba. Depois que o cliente foi embora, ela brigou comigo um monte. Por que você não falou que ele ia conseguir tirar? Eu falei assim, olha, porque eu não posso mentir. Como você não pode mentir? Então você está no trabalho errado. Eu falei, eu sei disso, por isso que eu estou saindo. E eu já estou pedindo minha demissão, porque infelizmente aqui é um lugar onde tudo leva a você a mentir. E era interessante que às vezes a sala onde a gente trabalhava tinha 2 portas, uma porta de entrada e uma porta dos fundos. Conforme o cliente que entrava ali, era um vendedor saindo correndo pela porta dos fundos, cara. Você imagina isso? E eu ficava vendo aquilo e falei assim, eu nunca vou correr por aquela porta dos fundos. Esse foi meu propósito. Eu nunca vou correr por aquela porta dos fundos. Vou sair sempre e vou entrar sempre pela porta da frente. E graças a Deus eu consegui. Fiquei apenas no consórcio 3 meses. E eu mesmo pedi a demissão porque realmente não tinha como. As pessoas estão muito apressadas e queriam tudo na hora. Mas eu não mentiria para que isso pudesse me favorecer. E eu peço que você agora pense um pouco na sua vida. Às vezes tem pessoas que vão vender um animal e esse animal já está doente. Como é que você vai vender um animal doente para alguém? Pensa nisso. Talvez você vai vender um carro e o carro está todo estragado. Só que a pessoa não pode ver porque é o motor que está ruim, é uma suspensão, um freio. Você tem que contar a verdade. Mesmo que isso custe alguns R$1.000 a menos no teu carro. Mas conte a verdade.
você vai ser muito mais abençoado depois. Sabe, a gente não pode querer pegar atalhos. Toda vez que você quiser pegar atalhos, você vai ter que mentir. E quando você mente, você é filho do pai da mentira, que é Satanás. Por isso, cuidado. Uma simples mentira vai te levar cada vez mais perto de Satanás. E uma mentira vem outra atrás da outra e assim vai. E toda vez que você mente uma coisa, você vai ter que ter uma sequência de mentiras para encobrir aquela mentira. E você nunca mais para de mentir. Por isso, não minta. Fale a verdade. Seja honesto, seja justo, seja verdadeiro. Você não deve buscar do teu trabalho nenhum clipes, porque ele não é teu, é do teu trabalho. Uma folha em branco você não deve pegar, é do teu trabalho. A gente tem que ser honesto e verdadeiro em tudo que faz. Quando você for bater o ponto, trabalhe até o último minuto, para que quando você for sair, realmente você seja honesto com o teu patrão, aquele que te deu o teu tempo, que está pagando o seu tempo para você trabalhar para ele. Seja honesto em tudo e Deus vai te abençoar. Seja honesto em tudo e você terá a vida eterna. O treinamento para a vida eterna começa aqui. E é por isso que os mandamentos me ajudam a eu praticar aquilo que eu vou praticar a vida eterna ao lado de Cristo. Um abraço, Deus te abençoe e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia! Tudo bem com vocês? Como que estão levando este inverno? Nós venimos falando sobre curiosidades, sobre alimentos para as infecções, mas hoje vamos a falar especialmente sobre as infecções. Vocês sabiam que os antibióticos naturais que se encontram em alguns alimentos e plantas atuam de forma menos intensa que os antibióticos de origem farmacêutica, mas têm a vantagem de não produzir resistências e de não alterar a flora bacteriana normal do organismo. Os alimentos que eu vou listar a seguir possuem ações antibióticas e podem contribuir para a cura de muitas infecções. Vamos lá, presta atenção. Alho, cebola, limão, couve, rabanete, arando azedo, antioxidantes, como a maçã, proteínas, oligoelementos, óleos, própolis, geleia real, acerola, kiwi, tomate, alfafa, aumentar muito o consumo de água, sucos de frutas, frutas cítricas, caldos depurativos, borracha, melão, frambuesa. E temos que diminuir ou eliminar totalmente o consumo de bebidas alcoólicas, açúcar branco, mariscos, gorduras totais e café. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Como preservar nossas sensibilidades. Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos e lhe conferiu os atributos que, convenientemente usados, torná-lo-iam uma bênção ao mundo e o levariam a refletir a glória do doador. Mas, embora feito à imagem de Deus, violou o homem através da intemperança, o princípio e a lei de Deus em sua natureza física,
A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais alevantados propósitos, são trazidas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas energias mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. O apóstolo Pedro compreendia isto e ergueu a voz de advertência aos seus irmãos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Os que obtiveram luz sobre os assuntos do comer e vestir-se com simplicidade, em obediência às leis físicas e morais, e que abandonaram a luz que lhes aponta o dever, eximir-se-ão ao dever em outras coisas. Se eles insensibilizarem a consciência para evitar a cruz que devem tomar, para estarem em harmonia com a lei natural, também violarão os 10 mandamentos, a fim de eximir-se a reprovação. Há decidida relutância da parte de alguns em suportar a cruz e desprezar a afronta. Alguns serão ridicularizados por seus princípios. A conformidade com o mundo está conquistando terreno entre o povo de Deus, que professa ser peregrino e estrangeiro, que espera o aparecimento do Senhor. Muitos há entre os professos guardadores do sábado, em tal lugar, que estão mais firmemente apegados às modas e desejos mundanos do que a corpo sadio, mente sã ou coração santificado. Por meio de verdades familiares e apropriadas para estes últimos dias, está o Senhor separando um povo do mundo e purificando-o para si mesmo. O orgulho e as modas prejudiciais à saúde, o amor à ostentação, o amor à aprovação, tudo deve ser deixado com o mundo, se desejamos ser renovados no conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A um irmão, disse o anjo, abstende-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendes vacilado na reforma da saúde. Parece-vos ser ela um apêndice inútil à verdade. Não é assim. Ela é uma parte da verdade. Eis perante vós uma obra que se vos tornará cada vez mais chegada e será mais probante do que qualquer coisa que se vos tenha imposto até agora. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais.
A águia dos Alpes é algumas vezes derribada pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das montanhas. A esta poderosa ave das florestas rodeiam nuvens tempestuosas, cujas negras massas a separam dos píncaros batidos de sol em que ela estabeleceu o lar. Parecem infrutíferos seus esforços para escapar. Bate aqui e acolá, açoitando o vento com as fortes asas e despertando com seus guinchos ecos nas montanhas. Finalmente, com uma nota de triunfo, arremessa-se para cima e, cortando as nuvens, de novo se acha na clara luz solar, com a escuridão e tempestade muito abaixo. Igualmente nos podemos achar rodeados de dificuldades, desânimo e trevas. Cercam-nos falsidade, calamidades e injustiças. Há nuvens que não podemos dissipar. Batemo-nos debalde com as circunstâncias. Há um meio de salvamento e apenas um. Cerração e neblina cercam a terra. Para além das nuvens resplandece a luz de Deus. Para a luz de sua presença podemos ascender com as asas da fé. Muitas são as lições que assim se podem aprender. A de confiança pela árvore que, crescendo sozinha na planície ou ao lado da montanha, penetra profundamente suas raízes na terra e sua força vigorosa desafia a tempestade. A lição do poder exercido pelas primeiras influências, temo-la no tronco nodoso e informe, arqueado quando era um renovo, ao qual nenhum poder terrestre poderá restaurar a perdida simetria. O segredo de uma vida santa prende-se do lírio aquático, que à tona de alguma poça viçosa, rodeado de ervas ruins e imundícies, penetra suas canaliculadas radículas nas puras areias abaixo, e dali derivando sua vida, ergue à luz as fragrantes flores em pureza imaculada. Destarte, enquanto as crianças e jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e compêndios, aprendam por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, interroguem-nos sobre o que aprendem com o cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, perguntem-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um fusco sombrio? Quando colherem flores, façam-nos pensar por que ele nos poupou estas belezas que evadiram do Éden. Ensinem-nos a observar por toda a parte na natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Somente aquele que reconhece na natureza a obra de seu Pai e que na riqueza e beleza da terra lê a sua escrita é que aprende as mais profundas lições das coisas da natureza e recebe seu mais elevado auxílio. Só poderá apreciar amplamente a significação das colinas e vales, rios e mares, aquele que olhar para eles como uma expressão do pensamento de Deus, como uma revelação do Criador. Muitas ilustrações da natureza são empregadas pelos escritores da Bíblia, e, observando nós as coisas do mundo natural, habilitamo-nos sob a guia do Espírito Santo para compreender mais amplamente as lições da Palavra de Deus. É assim que a natureza se torna uma chave do tesouro da Palavra. Devem-se animar as crianças a buscar na natureza objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia e estudar nesta os símiles tirados daquela. Devem procurar tanto na natureza como na Escritura Sagrada todos os objetos que representem a Cristo e também os que ele empregou para ilustrar a verdade. Desta maneira poderão aprender a vê-lo na árvore e na videira, no lírio e na rosa, no sol e na estrela. Poderão aprender a ouvir a sua voz no canto das aves, no sussurro das árvores, no retumbante trovão, na música do mar. E todos os objetos da natureza repetir-lhes-ão suas preciosas lições. Aos que assim se familiarizam com Cristo, a terra jamais será um lugar solitário e desolado. Será a casa de seu Pai, repleta da presença daquele que uma vez habitou entre os homens. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.